Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Minha Mãe, de Luiz Gama. Um poema com toques autobiográficos daquele que sofreu a escravidão antes de integrar a República das Letras. E além de Minha Mãe, a gente também produziu Que Mundo é Este? Em seguida, de Luiz Gama, e tem muita coisa pra falar sobre estes dois textos, né, Lucas? Isso aí, vamos lá. Boa leitura. Minha Mãe, de Luiz Gama. Minha mãe era muito bela, eu me lembro tanto dela, de tudo quanto era seu. Tenho em meu peito guardadas suas palavras sagradas, com os risos que ela me deu. Junqueira Freire. Era muito bela e formosa, era mais linda pretinha, da adusta Líbia rainha, e no Brasil pobre escrava. Oh, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando com os tenros filhinhos ela sorrindo brincava. Éramos dois, seus cuidados, sonhos de uma alma bela, era a palmeira singela, na fulva areia nascida. Nos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava, e à nossa boca juntava um beijo seu, que era a vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de roxo lírio, ela fingia o martírio nas trevas da solidão. Os alvos dentes nevados da liberdade eram um mito, no rosto a dor do aflito, negra a cor da escravidão. Os olhos negros altivos, dois astros eram luzentes, eram estrelas cadentes por corpo humano sustidas. Foram espelhos brilhantes da nossa vida primeira. Foram a luz derradeira das nossas crenças perdidas. Tão terna como a saudade no frio chão das campinas, tão meiga como as boninas aos raios do sol de abril. No gesto grave e sombria, como a vaga que flutua, plácida a mente, era a lua refletindo em céus de anil. Suave o gênio, qual rosa ao despontar da alvorada, quando treme a namorada ao sopro da aura fagueira. Brandinha a voz sonorosa, sentida como a rolinha, gemendo triste sozinha, ao som da aragem faceira. Escuro e ledo o semblante de encantos sorria a fronte, baça nuvem no horizonte, das ondas surgindo a flor. Tinha o coração de santa, era seu peito de arcanjo, mais pura n'alma que um anjo, aos pés de seu Criador. Se junto à cruz penitente, a Deus orava contrita, tinha uma prece infinita como o dobrar do sineiro. As lágrimas que brotavam eram pérolas sentidas, dos lindos olhos vertidas, na terra do cativeiro. Que mundo é este? Que mundo? Que mundo é este? Do fundo seio desta alma eu vejo que fria calma dos humanos na fereza. Vejo o livre feito escravo pelas leis da prepotência. Vejo a riqueza em demência, postergando natureza. Vejo o vício entronizado, vejo a virtude caída e de coroas cingida a estátua fria do mal. Vejo os traidores em chusma, vendendo as almas impuras, remexendo as sepulturas por preço de áureo metal. Vejo fidalgos de estopa, ostentando seus brasões, feio enxerto de dobrões nos troncos da fidalguia. Vejo este mundo às avessas, seguindo fatal derrota, enquanto farfante arrota podres grandezas de um dia. Bronze a estátua, o rico surdo, aos tristes ais da pobreza, amostra com vil rudeza uma burra aferrolhada. Manequim de estupidez. No orgulho vão da cobiça, tem por divisa sediça alguns vinténs e nada mais.
O poder é só dos cressos, a ciência é de encomenda, sem capital e sem renda, com pouco peso, o que val? Talentos, palavrões ocos, que nunca deixaram saldo, não há sustância no caldo, que não tempera o metal. Sisudez, que feia máscara, isso é peste, isso é veneno. Se é pobre, nasceu pequeno, quem aspira à posição? Não vê que é grande toleima querer subir sem moeda, pois não escapa de queda quem teve um leito no chão, que se impertiga enfunado, algum sandeu que traz marca. Reparem que a bisca embarca que leva a vela ao batel. E o povo que o vê fugindo com lantejoulas brilhantes, não olha para o que foi dantes e nem lhe enxerga o xarel. E o mais é que zune e grasna o pateta parvalhado. Parece que é deputado, os ministros fulminando, grita, berra, espinoteia, calunia, faz intriga, mas logo fala a barriga e vai a teta chupando. Digam lá o que quiserem, fale embora o maldizente. Eu bem sei que tudo mente, sei que o mundo tem razão. Se eu tivesse na algibeira alguns cobres, que ventura! Mudava o nome, a figura, ficava logo barão. E esse foi Minha Mãe, de Luiz Gama. E este foi também Que Mundo é Este? Né? Os dois poemas. O Luiz Gama, a gente está trazendo pela segunda vez no podcast. E você se lembra, nós trouxemos para inaugurar Quem Sou Eu?, onde ele tentava se localizar, mas lá a gente também tinha um cunho assim mais satírico. Uhum. É muito interessante a gente falar hoje de Minha Mãe, Lucas, porque agora a gente tem muito mais informações, muito mais articulações possíveis, e esta mãe se chamava Luísa Maim, né? Uhum. Eu não me lembro se no outro episódio a gente revelou o nome dela. Eu acredito que sim, a gente falou que era uma africana livre que veio, né, do norte da África, mas no entorno da própria biografia da Luísa Maim a gente tem algumas dúvidas. Alguns falam que ela teria nascido livre no Brasil. Eu prefiro ficar com a versão explorada e também, claro, no romance histórico, mas junto com ficção, né, que Ana Maria Gonçalves fez, que é Um Defeito de Cor. Tô com a leitura super fresca, porque a gente se preparou bastante para o Clube Leitura de Ouvido, né, que aconteceu. Acabou de acontecer. A gente falou da Maria Firmina dos Reis, do Conto à Escrava, do como as mulheres não podiam criar seus filhos. E o que acontece com a Luísa Maim em relação ao próprio Luiz Gama é um pouco isso também. Porque para ela conseguir ir em busca do seu destino, né, tentar a liberdade, ela precisa também deixar o filho aos cuidados de quem ela confiava, entre eles o pai do menino, que a gente vem a saber o nome desse pai, um possível nome, né? Não sei se é o nome verdadeiro, no romance também da Ana Maria Gonçalves, a nossa mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Foi empossada no dia 7 de novembro. Sim. Porque lá ela dá nome de Alberto para este pai branco, né? Com quem a Luísa Maim se relaciona. E ele tem origem portuguesa, ela fala o português, né? O português Alberto. Até a forma como tá no romance histórico essa aproximação e a geração do Luiz Gama é uma relação bonita que eles têm, sabe? É uma relação legítima, eles ficam casados por vários anos. Mas o que acontece? Ela faz alguns percursos pelo território brasileiro, então ele tem ali... Ele o deixa ali por volta dos 7, 8 anos com essas pessoas de confiança, vai para o Maranhão, vai para Minas Gerais, né, em busca de realmente condições e formação e tudo mais, que ela já havia comprado a sua liberdade, né, no romance, a dela e a do outro filho. Você vai notar que no poema ele fala, éramos dois. Sim. Né? Então ele tinha um irmão, e é um irmão que acaba morrendo muito cedo, né? Porque ele era um abiku na linguagem africana. Abiku é aquela criança que nasce destinada a morrer muito cedo, assim, que ela não vira adulta, sabe? Então, inclusive a Luísa, ela faz muitas
coisas, de crenças africanas para tentar segurar esse abicu na terra, mas um acidente tira a vida dele, um acidente bem bobo, com faca, né? A criança tá correndo com a faca e cai por cima, né? E essas facas de matar carneiro, super afiadas, sabe? Então é uma tragédia muito grande, e inclusive porque a Luísa, ela tem uma relação muito forte com os mussurumins. Já ouviu falar dos mussurumins? Não. Os mussurumins eram os muçulmanos que também vieram escravizados para o Brasil. Né? Então ela, com esse pessoal, com esse que se tornam seus amigos, eles se juntam, eles são líderes da revolta dos malês, que acontece na Bahia. É uma insurgência muito forte na história da escravidão brasileira. Você pode pesquisar sobre isso. Foi um movimento que movimentou, né? Que angariou, assim, várias forças, né, dos escravizados, contudo não obteve sucesso, né? Depois daquilo ela tem que fugir para o Rio de Janeiro, e ali vai indo uma sequência de coisas. Já nesse momento, em função da revolta, que o Luiz Gama também fica com o pai e com essas pessoas de confiança na casa dela, né? Sim. E só que daí o que acontece? Como o pai dele é muito envolvido com jogos, caça, né, perdia muito dinheiro em jogos, né, ele bebia muito também, tinha esse comportamento assim, mais devasso. Quando ele tá com muitas dívidas, ele pega o menino e vende como escravo. Então isso realmente aconteceu. Está na biografia do Luiz Gama. Ele foi vendido pelo pai como escravo, que recebeu uma certa quantia e já pagou um dos seus credores de jogos. E daí ele começa uma peregrinação. Então o Luiz Gama, ele nasce na Bahia. Eu tô falando tudo isso da biografia porque este poema Minha Mãe, ele é muito biográfico, né? Porque a gente vai ver ele dizendo que a mãe dele, que na Líbia era rainha, e a Líbia fica no norte da África, é escrava no Brasil, né? Então, existe a corrente que fala que ela nasceu no Brasil, outros que ela nasceu na África. Eu vou ficar com a versão do filho, que diz que ela nasceu na África, né? E que veio da Costa da Mina, ganhava a vida fazendo quitandas. Isso quando ela se torna escrava de ganho, porque primeiro, quando ela chega no Brasil, ela é comprada como escrava, vai para uma fazenda na Bahia, muito menina, segundo o livro da Ana Maria Gonçalves. Ela era uma menina ali de 9, 10 anos, e tem um primeiro filho muito cedo, que é esse irmão do Luiz Gama, que ele cita na poesia. Sim. Né? E ela batalha muito quando ela consegue ser escrava de ganho, e daí fala, fazendo quitandas, porque ela colocava o tabuleiro e ia vender o que ela, pelas ruas. E sabe como que era os escravos de ganho, Lucas? Como? Se estabelecia, assim, um valor por semana que tinha que pagar pro seu dono, né? E o que ela ganhasse além daquilo, ela podia ficar com ela. Então, muitos queriam ser escravos de ganho, apesar da incerteza da vida nas ruas, porque em Salvador, a essa época, existia muito vendedor em todas as ruas. E hoje também parece que tem, né? Sim, sim. Mas é claro que ali com o propósito de angariar dinheiro, né? Os contos de réis para poder comprar sua liberdade. E quando ela vai conseguir comprar essa liberdade, ela é ajudada por muitas pessoas, amigos, né? E consegue, então, reunir os contos de réis necessários e compra a liberdade dela e do Banjocô, que é o nome africano do irmão do Luiz Gama, né? Como o Luiz Gama nasce em território nacional, ele recebe já esse batismo católico, né? Esse batismo cristão com o nome de Luiz, inclusive porque o pai dele, né, por ser um pai branco, né, de origem portuguesa. Sim. Então tudo isso era muito importante. Só que a Luísa, quando chega em território nacional, ela se recusa, ela foge. Então a gente trata ela como pagã, ou seja, ela não recebeu esse rebatizamento com esse nome brasileiro. Daí ela escuta o nome de Luísa, assim, quando ela se apura, e acaba falando que ela se chama Luísa, porque o nome dela é Kendé, né, o nome africano dela, né? E tudo isso a gente desvela pelo romance histórico Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Foi publicado em 2006. Quem participou do Clube ontem soube muitas coisas também desse romance contemporâneo, importantíssimo, que recém ganhou uma edição comemorativa muito bonita, com várias ilustrações, Lucas, bem impactantes. Você ia gostar de ver.
Tá tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado, muito. E eu gostaria, assim, de destacar o que ele fala da mãe, porque são essas lembranças desse menino, né? Então, no livro, que é o único livro que o Luiz Gama publica, fala que ele viveu por 52 anos e ele morreu de diabetes, né? Do agravamento da doença. Porque, claro, né? Todo escravizado teve muita restrição alimentar, de saúde, de bem-estar, não precisa nem entrar em detalhes, né? Quando não tanto também dizer de toda a questão sofrida, né? De violência mesmo, não só moral, como em especial a física, né? Uma violência muito aguerrida, muito aguçada, né? Que tirava a vida de muitos. Sim. E a gente, nesse mês, então, a gente preparou vários outros textos que vão abordar essa questão da literatura antirracista brasileira, que é muito importante para a gente fazer essas costuras, né, compreender o país que a gente tem hoje. Mas quando ele fala da mãe é muito bonito, porque ele a descreve tanto fisicamente quanto em temperamento, né? Ela lembra dos seus beijos, dos seus dentes alvíssimos como neve, dos seus olhos. Eu achei interessante os braços roliços de ébano. Bonito falar assim, né? Daí você já imaginou, né, aquele braço bem forte de, né, mulher trabalhadora, assim. Então, os detalhes bem aguçados. E também fala da emocionalmente meiga, tenra, com coração de santa, né? Claro que para todo mundo a sua mãe vai ser isso, né? Mas aqui nesse ambiente inóspito ainda mais, né? Então tem muita coisa que o apoiador vai estar recebendo, que ele vai poder estar descobrindo também mais sobre a própria Luísa, sobre o Luiz Gama, né? Sim. Que a gente está enviando. Tem um artigo excelente da Literafro, que é uma revista, assim, uma das mais importantes para tratar da literatura negra e antirracista que a gente tem no Brasil, onde lá tem um fato bem importante, que é o que mais a gente tem de autobiográfico do Luiz Gama, é uma carta que ele mesmo escreveu em 1880, então foi 2 anos antes de morrer, a pedido do Lúcio de Mendonça, que é jornalista, advogado, poeta também, bem mais novo que ele, mas era um dos idealizadores da Academia Brasileira de Letras. O Lúcio fala, me conta como que foi a sua vida. Então ele faz uma carta bem extensa, e nessa carta, quando o Luiz Gama já tinha lá seus 50 anos, ele era uma liderança de campanha abolicionista e republicana em São Paulo muito grande, porque quando ele é vendido umas 3 vezes, de um senhor de escravo para outro, até que ele para em São Paulo, e em São Paulo ele vive por 42 anos, né, até morrer, né? E é ali que ele faz todas essas questões de batalha abolicionista mesmo. E ele era considerado, sabe o que, Lucas? O terror dos fazendeiros. Porque a escravização ilegal, né? Que era o que ele combatia, e o alforriamento de escravos era pelo que ele batalhava. E tanto é que lembra quantas pessoas ele libertou? E o título que ele tinha, que era de Rábula. Sim. Não lembro quantas pessoas. Mais de 500. Nossa. Ele conseguiu alforriar com esse trabalho, né? Em 50 anos ali. Então a gente pode pensar o quanto ele batalhou, além de escrever e provocar através dos jornais, né? E todo esse trabalho, até que ele reúne nesse livro, que se chama Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Muito curioso, né, o nome desse livro. Sai em 1859, quando ele tem 29 anos. Lá tem esses poemas que a gente já trouxe aqui, né? Tanto o Quem Sou Eu, quanto o Que Mundo É Esse e o Minha Mãe, entre tantos outros que você pode conhecer. Eu só quero arrematar falando do Que Mundo É Esse, porque lembra do Quem Sou Eu, que também tem a interrogação, né? E ele fala da aborradada, que seria tipo um epíteto do poema. Foi o nosso primeiro episódio dele. Lá ele já mencionava desigualdade social, mas com esse tom mais de sátira. Aqui, em Que Mundo É Esse? Ele fala muito da corrupção, da pobreza, mas tem um tom mais rebelde, do meu ponto de vista. Você não sentiu uma rebeldia nas palavras? No último, principalmente, né? Ele tem mais essa crítica bem direta, né? Isso, e não é pra menos, porque ele sofreu a escravidão antes de integrar essa iminente república, né, que viria, já que ele morre em 1882, e a proclamação foi em 1889, né, mas todos os movimentos por trás para preparar essa proclamação já estavam acontecendo, e ele foi uma figura ativa nesse momento.
Mas então é uma república das letras, que eram os homens que defendiam essa liberdade, né? E nessa poesia ele trata assim de muitos paradoxos políticos, éticos, morais dessa sociedade ainda imperial, né? Que precisava essa diferença de classe extremamente forte. Vou te dizer que eu sinto muito ainda essa diferença de classes no Brasil contemporâneo. É por isso que é importante a gente trazer, né, e lembrar, aqui no podcast a gente faz muito esse exercício, e também queria convidar as pessoas, quem não ouviu ainda A Escrava, da Maria Firmina dos Reis, a gente tem aqui no nosso catálogo do Leitura de Ouvido, então após esse episódio de hoje, vai lá e escuta A Escrava, que é muito legal o conto. E o de ontem, o encontro do clube, eu vou estar fazendo o corte, a edição e disponibilizando em breve. A gente teve quase 2 horas juntos ontem, então eu vou editar, deixar os principais momentos, né, para que o pessoal possa acessar todo esse debate, né. Os membros do clube falaram muitas coisas importantes, interessantes. É verdade. Se você quer ser um membro do Clube Leitura de Ouvido, você pode se tornar um apoiador e entrar no clube, assim como fez o Adriano Sanic Padilha. Então, que é um dos novos apoiadores. Obrigado, Adriano, aí pelo seu apoio. E faça igual ele, entre em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Dessas 2 formas aí você recebe 3 recompensas. Uma delas, né, entrar no Clube Leitura de Ouvido. A outra seu nome é citado aqui nos créditos finais de cada episódio. E também você recebe toda sexta-feira o estudo aprofundado no seu e-mail, bem bonitinho, com arte de capa e com uma mensagem nossa. Esses são as recompensas que a gente oferece aqui para os nossos apoiadores. Lembrando que para entrar no clube, o apoio tem que ser de 20 a mais, né? Isso aí. Então, a gente estipulou R$20 para ser um começo assim. Então, se você conseguir apoiar 20 para mais, ótimo. Se você não conseguir também, o apoio é bem-vindo, né? E o seu nome vai ser citado aqui no final do episódio, e você também vai receber o estudo aprofundado. É bom dizer, Lucas, que a gente tá chegando em 2 momentos, né? Todo mundo sabe que é o fim do ano, né? A gente tá quase encerrando a 6ª temporada, todo mundo correndo pra finalizar os projetos 25. E o segundo é que daqui 5 episódios a gente chega no 300. Sim. Então a gente tá preparando a curadoria dos próximos textos com muito carinho, tem muita coisa legal, e a gente vai encerrar o ano em 19 de dezembro com o episódio 300, que vai ser celebrativo, muito bonito. Então a gente tá feliz demais com esse momento do podcast e de você aí com a gente do outro lado. Vai ser uma coincidência aí, não foi planejado, mas vai cair ali no último episódio 300, né, do ano. Isso. Muito legal. Então vamos para os nossos apoiadores, que são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Anthony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Ben, Felipe Cronato, Flávio Pereira Ribeiro, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ideu Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosa, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarne, Olivia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Armanda Frais Yachitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sabrina Malgarins, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Seja você também um apoiador e receba suas recompensas e apoie o trabalho que a gente faz aqui entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Já vou avisar, né, pro pessoal se agendar, lembrando que o próximo encontro do Clube Leitura de Ouvido vai ser sobre Hans Christian Andersen, vai ser sobre A Vendedora de Fósforos, esse conto lindíssimo e super tocante, e será no dia 11 de dezembro. Então fica aí a dica para você entrar como apoiador e também participar do clube, que vai dar tempo de você ficar em dia para participar da discussão, né? E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios.
Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.